A todos os socialistas, comunistas, trabalhistas aqui presentes, na pessoa do deputado Messinho. Dizer, deputado, que é muito difícil o exercício parlamentar e que nós, recentemente, votamos no Congresso Nacional um marco, eu diria, civilizatório. É preciso preservar as nações e os direitos indígenas, porque com certeza esse marco será derrotado pelo Supremo, porque nós temos que partir da premissa que os povos originários que aqui estavam eram o verdadeiro dono da terra. Dizendo isso, eu saúdo também, e estamos aqui no plenário, senador Humberto Lucena. Humberto Lucena foi um baluarte na defesa da democracia. Esta golpeada no último 8 de janeiro e que não pode ficar impune aqui no Brasil. Todos aqueles que atentaram contra a democracia, seja participando ativamente em acampamentos e posteriormente depredando, atacando os poderes da República, tem que ser punido exemplarmente. E eu abriria o meu discurso dizendo, e aqui na propositura, quero fazer também uma homenagem, estava recordando aqui com o companheiro Piratã, então meu chefe de gabinete na época, com o companheiro Moca, com o Sávio Salvador, não é? A corrida que nós fizemos naquele dia e naquela semana que receberíamos a visita do então ministro do Trabalho e Emprego, para a inauguração, inclusive, da escola Leonel Brizola. Lá estava do nosso lado o nosso saudoso Simão Almeida, já falecido, presidente do Partido Comunista do Brasil aqui na Paraíba, a quem nós também prestamos a nossa homenagem. E aqui também fazer uma referência ao nosso vereador Pedro Alberto de Araújo Coutinho, já falecido, não é? Pedro Coutinho, Marcos Vinícius, que a gente também rende homenagem nesse sentido, nessa hora. E eu diria que, para descontrair, para relaxar, a entrega desse título foi tão difícil que é só vocês verem no semblante e no nariz do vereador como foi difícil entregar esse título, não é? Decorridos uma década e meia, ou seja, 15 anos, e nós corremos com essa propositura, aprovamos em tempo recorde, mas nós não conseguimos entregar. Então, nesse revezamento, né, que parece mais a planície de maratona, né, quando o Feitipides correu para avisar da vitória sobre os persas, a gente chegou nesse momento de fazer com muita satisfação a entrega desse título a Carlos Lupe. E eu construiria na linha do tempo, né? Primeiro dizendo, me dizes com quem andas, que eu te direi quem és. E a primeira homenagem, e nessa caminhada, Carlos Lupe, que fundou, depois de sair de Campinas, nasceu em Campinas, foi para o Rio de Janeiro, já fundou lá o centro cívico da sua escola, né? O centro estudantil, e lá começa a sua militância na juventude. E tantos aqui que estão nesse plenário, como Senec, Edelson, vereador Renato, tantos outros aqui, começaram pelo movimento estudantil, não é? Sávio Salvador, Moca também, não é? Todos nós passamos pelo movimento estudantil. E Lupe vai e funda a Juventude Socialista do PDT. Mas antes disso, vereador Júnior, dizer que a fundação do PDT não foi uma luta fácil. Lupe começou a militar pelo PTB. E a luta de Leonel Brizola, Leonel de Moura Brizola, quando retornou ao Brasil, para ficar com a sigla PTB, foi uma luta ferrenha. Mas a ditadura militar e o casuísmo fez com que Diego Tavares, que a ditadura desse a legenda para Ivete Vargas. E nosso Leonel Brizola teve que fundar o PDT. PDT que muita gente aqui, que hoje é comunista, também passou pelo PDT.
não é? O senhor Raimundo também passou, Edinaldo da Moradia também, não é? E Lupe estava lá com Leonel Brizola, também na realização do encontro na Julião, não é? Então, no encontro internacional da Internacional Socialista, que Leonel Brizola organizou aqui no Brasil, trouxe Willy Brandt, trouxe o da Espanha, Felipe González, Mário Soares de Portugal e tantos outros que aqui estiveram no Brasil. E também nós não podemos deixar, nesse momento, de lembrar do Theo de Andrade, nosso Vivaldo Barbosa, Darcy Ribeiro, todos estavam caminhando e Lupe ao lado deles, não é? Dizer também da importância que tem uma mente brilhante, que não chegou a ser presidente da República, mas uma das mentes mais brilhantes desse país, que chama Ciro Gomes, não é? E usa, inclusive, o nome de Ciro Gomes para dizer que esta semana teve um discurso memorável do seu irmão Ciro Gomes no Senado em defesa da medida provisória dos ministérios. Um discurso extraordinário, onde ele dizia: aonde nós vamos cortar? Porque os liberais falam, vamos tirar, vamos reduzir ministérios, vamos manter juros de 13,75%, escorchante, que vai influenciar na criação de postos de trabalho, que vai influenciar na previdência social. Portanto, se você não cria postos de trabalho, você também não tem como dar seguridade social para aqueles que se aposentam ou que sofrem algum tipo de acidente. Então, Lupe, quando esteve, naquele momento ele era ministro do Trabalho e do Emprego. E o Brasil vivia uma onda de criação de empregos, de geração de emprego e distribuição de renda. E todo o Brasil era beneficiado pelas ações do Ministério e do ministro Lupe. Daí porque é plenamente justificável, naquela época, qualquer município do Brasil ou qualquer estado conceder para ele o título de cidadão. E Lupe continuou caminhando. Foi ministro do Trabalho e Emprego até 2011. Depois saiu, assumiu outras funções, outras tarefas. Importante dizer que também nessa caminhada, não é? Sempre Lupe bem acompanhado de pessoas que ajudaram a mudar e transformar esse país. E aqui eu posso dizer que ele retorna a essa casa, porque nós então nos reuníamos na inauguração da escola Leonel Brizola, na Beira Rio. A cerimônia aconteceu lá, mas agora ele vem a esta casa, depois de uma década e meia, para receber esse título. E vem exatamente numa encruzilhada. O Brasil que nós queremos é o Brasil que respira a democracia, que respeita as urnas eletrônicas. O Brasil que tem que gerar emprego e tem, naturalmente, ministro, nós estamos numa seara onde foram vilipendiados os direitos trabalhistas, mas também previdenciários do trabalhador. E Vossa Excelência, quando vai para a imprensa e diz que é preciso que a gente reveja essa reforma previdenciária, Vossa Excelência sabe que conta com o apoio de todos os brasileiros. E todos os brasileiros que acompanham nessa propositura, deputado Messinho. E temos que realmente retomar os direitos previdenciários e trabalhistas desse país, para criar mais emprego, para gerar mais renda e para que esse país volte a crescer. Juros de 13,75% não é possível nesse país. É o maior juro do mundo. Também dizer para vocês que criou-se um arcabouço para imobilizar o presidente da República, Renato, que ele não pode nem falar sobre juros, e já viu uma saraivada da imprensa, de setores da economia, criticando o presidente Lula por dizer que esses juros precisam baixar, precisam diminuir.
E, Lupe, você chega aqui num momento que é totalmente diferente daquele, de 2008. 15 anos depois, o Brasil tem uma grande taxa de desemprego. A notícia boa é que nesse primeiro trimestre nós já crescemos 1,9% do PIB, e se comparados ao mesmo período do ano passado, significa 4% de crescimento em relação ao ano passado. Significa que nós vamos começar a gerar mais emprego. Nós vamos ver a retomada desse país em gerar emprego e distribuir renda. E nós temos uma informalidade muito grande nesse país. Nós temos Márcia e Josa aqui, são dois guerreiros na causa dos ambulantes. Márcia acabou de retornar da África, de um encontro para tratar sobre o emprego informal no mundo inteiro, e ela dizia: os países são diferentes, mas o sofrimento do ambulante é o mesmo, em qualquer parte do mundo. Por isso, ministro, é preciso olhar com atenção a categoria dos ambulantes, daqueles que precisam o ano inteiro juntar dinheiro para poder adoecer, poder se aposentar, poder comer e poder gerar mais riqueza para esse país, não é? Então eu concluo dizendo que me dizes com quem anda, que eu te direi quem és. Hoje eu caminho com o nosso cidadão pessoense, Carlos Lupe. Muito obrigado.